Saudações, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje daremos continuidade aos comentários que temos feito sobre o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Iniciamos com uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 20, 21 e 31 a 35, passagem que também se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. O título da passagem é Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Abre aspas. E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fecha aspas. Allan Kardec inicia seus comentários nos lembrando que singulares parecem algumas palavras de Jesus, porque estas palavras contrastam com a sua bondade e a sua benevolência para com todas as criaturas. Os incrédulos, ao longo do tempo, não deixaram de tirar desta passagem, por exemplo, uma arma, pretendendo que Jesus se contradizia. Isso acontece também com outras passagens do Evangelho. Porém, meus irmãos, é um fato irrecusável que a doutrina de Jesus tem como base principal, como pedra angular, a lei de amor e de caridade. Disto não resta a menor dúvida para nenhuma religião. Os católicos, os evangélicos, os protestantes, os espíritas, todos concordam neste ponto. A mensagem de Jesus se baseia fundamentalmente no amor e na prática da caridade. Bem, nos ensina então o bom senso, a lógica e a razão que não é possível que Jesus destruísse de um lado o que ele construía de outro. E daí nós temos uma consequência rigorosa. Se certas proposições de Jesus se acham em contradição com aquele princípio básico do amor e da caridade, é que as palavras que lhe são atribuídas foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou então não são suas palavras. Com certeza, causa admiração, e até com uma certa razão, de que nesta situação específica que estamos tratando agora, Jesus mostrasse aparentemente tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, até mesmo renegasse sua mãe. Salienta Kardec que, pelo que concerne aos irmãos de Jesus, sabe-se que eles não o estimavam. Eram espíritos pouco adiantados que ainda não lhe compreendiam a missão. Achavam que Jesus era excêntrico em seus procedimentos e que seus ensinamentos não os tocavam, tanto que é verdade que nenhum deles o seguiu como discípulo.
Podemos até dizer que partilhavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. Em suma, o fato é que os irmãos de Jesus o acolhiam muito mais como um estranho do que como um verdadeiro irmão quando ele aparecia à família. No Evangelho segundo João, encontramos uma passagem onde o apóstolo diz que eles não lhe davam crédito, o que confirma a informação de Allan Kardec no sentido de que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, não compreendiam a sua mensagem. Mas e quanto ao comportamento de Jesus em relação à sua mãe, a Maria? Para explicá-lo, recorreremos às palavras do próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Abre aspas. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Fecha aspas. E dessa forma, meus amigos, Allan Kardec já prepara a próxima parte do estudo, que trata da parentela corporal e da parentela espiritual. Antes de entrar nessa outra parte do estudo, que vai ficar para um pouquinho mais à frente, nós precisamos ressaltar algumas coisas a respeito da família e do lar, porque principalmente essa chamada parentela corporal, que são os parentes, os familiares unidos pelos laços da consanguinidade, habitam geralmente o mesmo lar. E aí o lar se torna um local sagrado, não apenas uma moradia de corpos, mas residência de almas. E precisamos ter uma atenção, um carinho, uma dedicação muito grande em relação ao nosso lar. Então, antes de entrarmos no estudo propriamente sobre parentela corporal e parentela espiritual, vamos falar um pouquinho sobre a importância do lar, porque é no lar que a parentela corporal se reúne e também, muitas das vezes, a parentela espiritual, uma vez que a parentela espiritual é formada por espíritos que possuem vínculos profundos contraídos em vidas passadas e que reencarnam bem próximos, juntos mesmos uns aos outros, para se auxiliarem mutuamente em sua reencarnação. O nosso querido amigo espiritual André Luiz, no livro Conduta Espírita, psicografado pelo médium Valdo Vieira, nos traz importantes orientações no capítulo 5, intitulado No Lar, para vivermos em um ambiente de harmonia, em um ambiente de equilíbrio junto aos nossos familiares. André Luiz diz assim, abre aspas, começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele.
fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo o impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. O lar é a escola primeira. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à mantença doméstica. A seara do Cristo não tem fronteira. Se está sozinho com a sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devamos desempenhar. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe coparticipam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Evitar o luxo supérfluo nos aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Fecha aspas. O autor espiritual termina a lição lembrando uma passagem da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, onde o apóstolo dos gentios diz, abre aspas, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Fecha aspas. E o benfeitor espiritual Emmanuel, guia do médium Francisco Cândido Xavier, no chamado Livro da Esperança, capítulo 38, intitulado Credores no Lar, nos chama a atenção para a existência desse tipo de companheiros em nosso ambiente doméstico. Emmanuel diz assim, abre aspas, no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que, entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para nova fase de entendimento.
Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doces inspiradores do carinho, passam, com o tempo, à condição de examinadores constantes de tua estrada. Governam-te impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Aprendem novamente na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes, choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te a pouco para que fuljam em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõe a alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração. E nunca possuís o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos, lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles, credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque, no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Fecha aspas. E, meus amigos, ainda falando sobre a importância do lar na formação da família, o espírito Neio Lúcio, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Jesus no Lar, no primeiro capítulo, cujo título é O Culto Cristão no Lar, nos reafirma a importância do lar na nossa reencarnação. Conta Neio Lúcio que Jesus estava na casa de Simão Pedro e a noite já havia caído e a conversa havia se tornado improdutivo entre as pessoas que lá se encontravam. Querendo dar um novo rumo à prosa, Jesus perguntou a Simão o que o pescador faz quando ele se dirige para o mercado com os frutos do seu trabalho do dia. Simão respondeu que os pescadores escolhem os melhores peixes, porque ninguém compra os resíduos da pesca. E Jesus então perguntou quanto ao oleiro, o que ele faz para atender à tarefa a que se propõe? E Simão respondeu que o oleiro modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E Jesus ainda perguntou quanto ao carpinteiro, o que ele precisa fazer para alcançar o trabalho que pretende. E Simão, muito simples, informou que o carpinteiro deve lavrar a madeira, ele vai usar a enxó, o serrote, o martelo, o formão, porque de outro modo ele não conseguirá aperfeiçoar a peça bruta. E aí Jesus se calou por alguns instantes e disse, abre aspas, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum.
Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Fecha aspas. E é esse culto cristão no lar, meus amigos, que o Espiritismo sugere, orienta, pede para que todos os seus adeptos façam pelo menos uma vez na semana junto aos seus familiares, porque, fazendo o culto no lar, adquirindo o hábito da prece, da leitura edificante, das reflexões dignas em torno da vida, da importância dos conhecimentos nos legados por Jesus, nós vamos permitir a entrada de Jesus não apenas na nossa casa física, mas sobretudo na nossa casa mental. Nós estamos assim convidando Jesus para o nosso convívio diário, onde, assimilando as suas lições, os seus ensinamentos, nos encontraremos fortalecidos, seguros e confiantes para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Bem, meus amigos, e por hoje ficamos por aqui. Agradecemos a todos vocês pelo carinho e pela atenção com o nosso programa. Na próxima semana, faremos um estudo um pouco mais aprofundado do capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, versículos 46 a 50. Até lá, que Jesus nos abençoe.